Oi, Dandara, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Alegria estar aqui. Que bom que você está aqui. Você está em Uberlândia? Estou em Brasília. Ah, você está em Brasília? Porque o Estou em Lira Brasília. dispensou todo mundo, né? Diz que é só virtual essa semana, é isso? Vai ser virtual, mas eu tinha umas reuniões já marcadas de articulação. Vou reunir com a presidente da CAPES, vou no Ministério da Saúde. Tenho uma articulação importante também da pauta ambiental. Hoje é o Dia do Meio Ambiente, né? E nós estamos aí na luta para reverter o PL 490 e avançar em outros pontos importantes. E eu sou de Você Berlândia, vai como ao você evento viu. lá no Planalto? Desculpa, lá no Planalto Vou hoje? no Palácio do Plano Planalto hoje, vai ser importante. Eu sou do Cerrado, sabe, Mauro? E o Cerrado é o único bioma brasileiro que não tem uma legislação própria. Então, nós estamos na luta por isso. Em Minas Gerais, está tendo, acontecendo a céu aberto um crime ambiental no Vale de Jequitinhonha, que é o tal do Vale do Lítio, que Zema foi lá para Times Square lançar. É um negócio assim assustador, como já modificou a paisagem e não está nem sequer pagando pela exploração, né, os royalties para os Uhum. municípios, arrancar a riqueza daquela região que já é empobrecida e levar embora. Nós estamos ainda na luta, né, por justiça climática também, que você sabe que o racismo ambiental organiza relações de poder e também determina qual é a região que vai sofrer com a enchente, onde a encosta vai descer, tudo isso parte da precarização. Então, essa semana a gente tem uma agenda ambiental muito legal. Sim, legal. Então, hoje, 3 horas da tarde, tem Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, com esse evento no Palácio do Planalto. Lula, Marina, Dandara vai estar lá. Vão ser Isso anunciadas mesmo. medidas importantes voltadas à preservação da Amazônia e também virar a página, né? Se der, a Marina vai sair, Marina isso, Marina aquilo, Marina vai estar lá sendo prestigiada por Lula. O Ena Túlio fala, Mauro, você confundiu. A Sami tinha 28 anos quando foi eleita pela. Claro que eu estava brincando com ela quando falei que mentiu a idade, mas é que no embate com o Cajado, ela fez. Com o Cajado, não, com o governador. Ricardo Salles? Não, o governador de Goiás, lá na CPI do MST, o governador de Goiás, meu Deus, como é que é o nome dele? Que foi o líder da UDR, ela fez Isso. menção aos 28, então referia-se ao seu primeiro mandato como deputada federal. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falei Cajado, mas é Caiado, líder do DR, que mandava matar gente do MST quando nasceu lá no final dos anos 80. O Juninho, grande figura, Juninho, saudações, Mauro, parabéns, Mais Dandara. segura. Conhece essa figura aí? É demais a conta da luta, das construções, movimento negro, conferência, juventude negra. Figuraça, grande lutador. Então, está sendo uma surpresa para você, Dandara, essa chegada na Câmara com embates tão duros com a extrema-direita? O PL tem 99 parlamentares. Né? A gente estava falando sobre 2013, os fascistas nunca foram maioria, mas eles têm uma capacidade de ofensiva e de agressiva muito grande. Você é uma das que, você, Sâmia, Gleisi, Talíria, são algumas das mulheres parlamentares que mais têm confrontado essa turma da extrema-direita. Foi uma surpresa para você essa agressividade deles? Muito ruim, sabe, Mauro? E assim, surpreendente porque eu imaginava que na Câmara dos Deputados o debate era mais qualificado, que a gente conseguiria debater as coisas baseadas em evidência, economia comportamental, em demandas reais, pautadas, né, em base concreta, material, objetiva. Mas para muitos deputados da extrema-direita, mais vale fazer uma fala lacradora, que eles vão cortar 1 minuto e colocar nas redes sociais, do que de fato fazer um debate de ideias. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, quando convocam um ministro para ir na Câmara, e aí o ministro está lá debatendo, e o deputado da extrema-direita interrompe, faz uma fala, lacra, grita, dá um show close, e ele não fica nem para ouvir a resposta do ministro.
porque para ele não interessa a resposta, não interessa o debate, ele já fez a lacração dele, sabe? Então, o que está mais me deixando assim chateada mesmo com o modus operandi da extrema-direita é o grau de violência, o grau de agressividade e de ausência do debate. Uhum. Eles têm a capacidade de levar os assuntos para um outro lado, desvirtuar, desmerecer, o que eu acho que não é o ideal. Acho que a gente vai precisar contribuir muito com a politização dos espaços. E isso estou falando não só da Câmara, mas em todos os ambientes, nós vamos precisar apostar no diálogo, no convencimento, nas ideias, desde a reunião de família no domingo até um espaço de poder, o ambiente de trabalho, porque acho que esse modus operandi está arraigado já nas relações sociais. Sim. É uma coisa interessante, Dandara, porque, de fato, eu sinto, comentei aqui sobre 2013, né, o quanto a esquerda, a liderança da esquerda foi se ausentando. Quer dizer, a liderança do PT, que é o maior partido de esquerda do país, em nenhum momento entrou nas ruas em 2013 e deixou aqueles jovens lá, vamos combinar, meio abandonados ali nos confrontos com a extrema-direita. Eu sinto esse certo defensismo da esquerda agora lá no Congresso. Eu tenho acompanhado, né, ainda mais agora aqui como na sucursal da Fórum em Brasília, eu tenho acompanhado quase todas as sessões. É assim, os parlamentares do PL, da extrema-direita, sei lá, são 120, 130 parlamentares da extrema-direita. Mais ou menos o mesmo tamanho da esquerda, ao redor de 130. Mas você tem, para cada 10 falas desta turma que xinga o Lula, que traz as bandeiras da extrema-direita, tem uma, duas falas de contraposição da esquerda. Parece uma coisa meio tímida, meio acuada. E quando eu falo de você, Dandara, é porque eu tenho visto que você é uma das que, ao lado de outras poucas, então tem lá você, tem a Sâmia, tem o Glauber, né, eventualmente a Gleisi, um pouco menos, que não está intimidando, parece ter quase que uma intimidação da esquerda diante dessa blitzkrieg aí da extrema-direita, né? E o jogo tem que ser jogado no campo que ele está acontecendo, né? Não podemos escolher outro campo, né? Esse é o campo de luta, né? É isso, o jogo tem que ser jogado no campo que é que está acontecendo, se é na tribuna, no plenário, é lá que a gente tem que estar. Se eles estão usando do espaço do parlamento para difundir ódio, fake news, nós temos que divulgar o espaço, usar o espaço do parlamento para divulgar as boas ações, ideias, projetos, iniciativas, desmentir as fake news. Eu sempre me inscrevo nos breves comunicados. Quando tem que debater projetos, eu estou lá, me inscrevo, até projetos difíceis, que muitas vezes fica uma dúvida na esquerda. Tem que debater ou não? Não é melhor eu estar calado? Você viu semana passada, Mauro, naquela coisa da reforma ministerial? O PL fez uma emenda para extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Depois fez uma emenda, um destaque, para extinguir a Secretaria LGBT. Depois colocou tudo dentro desse bojo da Secretaria LGBT. Então, tirar do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania a competência de construir política pública para crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais pessoas vulneráveis. E olha que nós articulamos muito para manter. E ainda assim, na esquerda, teve gente que me disse: ah, mas esse projeto, ele é muito no campo dos valores, né? Ele, assim, é tudo costume, é melhor a gente não falar nada, vamos votar caladinho que vai passar. Eu disse: nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar porque nós articulamos muito para isso. Mas se a gente perder, nós temos que cair denunciando. Nós temos que perder dizendo o que é que o PL está fazendo no interior dos ministérios do governo Lula. Sim. Como é que o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania não vai poder construir política para pessoas em situação de rua, pessoas idosas, pessoas com deficiência? Como? Não tem jeito. Dandara, tem uma guerra cultural em curso. Se você não entra na batalha, você já perdeu. Você já perdeu essa história de que não pode falar de aborto, porque a maioria é conservadora. Não pode falar de feminismo. Nós vamos Não é acumular o quê? identidade. Hã? Nós vamos acumular o quê? Não dizendo?
não falando, nós vamos sair maiores? E aqui, Matheus Vieira, muito orgulho de ter Dandara como a primeira deputada negra do estado de Minas. Parabéns pelo maravilhoso trabalho, deputada. É legal, tem sido realmente um grande Beijo, destaque. Matheus. Ó, acho que tem uma questão também, Dandara, que eu queria conversar contigo, que eu sei que você formula isso, que é a questão das redes. A gente tem uma mudança no Brasil, uma mudança grande no Brasil. Olha, em 2008, gente, 2008, não faz tanto tempo assim, apenas 20%. Isso aqui é um levantamento feito pela o GSI, não, peraí, não, CGI, Gente, desculpa, por isso que eu não estou é o centro que lidera a internet no Brasil, né? O CGI, deixa eu pegar o nome aqui do CGI direitinho, que é comandado, inclusive, pela Comitê Gestor da Internet do Brasil. Tá? Uma pesquisa feita por ele, pelo Comitê da Internet no Brasil, que mostra o seguinte: em 2008, apenas 20% das casas do Brasil tinham internet, 4% no campo. 20% nas cidades, 4% no campo, um total de 18%. Falamos aí de 2013, veja aqui o salto que vai dar, né, de 2008 a 2013, apenas 5 anos, pula para 48% das casas nas cidades, 15% nos campos, 43%. No ano seguinte, já metade das casas do Brasil, e quando a gente vai descendo, a gente chega em 2021, 83% das casas nas cidades e 71% no campo já tem internet. 82%. Aqui, acho que tem uma ideia, havia uma ideia no passado de que tinha duas realidades. A realidade real, presencial, e a realidade virtual como se fosse uma realidade paralela. O que esses números indicam, Dandara, é que não tem duas realidades, é uma realidade só, que opera nas duas lógicas, na lógica presencial e na lógica das redes. E a esquerda me parece que ainda hoje patina nesta dimensão da realidade que não é virtual, da realidade real mesmo, que são as redes sociais. A gente vê aí esses líderes da extrema-direita no Congresso, né, tem 2 milhões e meio de seguidores, né, a esquerda com muita dificuldade ainda para estabelecer a sua dinâmica nas redes. Claro, como você falou, a dinâmica das redes é uma dinâmica lacradora, é uma dinâmica que empobrece o debate, mas que está aí, veio para ficar, né? com certeza, a esquerda precisa entender que não existe essa dicotomia entre rua e rede, como eu sempre digo. A rede, ela mobiliza a rua alimenta a rede. Movimentos sociais precisam disputar as ruas e as redes. Sindicatos, tem que ter gente na base, na porta de fábrica, e tem que ter uma boa comunicação para chegar cada vez mais nos seus filiados, na base do seu sindicato. Nós precisamos que os partidos políticos e aí até diretórios a nível municipal, estadual, nacional, reúna com seus filiados, com a sua militância, presencialmente, mas também organize pequenos resumos, vídeos, fotos, cards. Essa disputa, Mauro, que você disse de valores, de narrativa, ela está passando pelas redes sociais hoje. E eu percebo que a gente, de fato, aprendeu pouco com os últimos anos. Eu sinto falta da gente ter uma segmentação de dados, uma segmentação de conteúdos, de falar para determinados nichos e públicos com conteúdos específicos, voltados para aqueles segmentos. Olha o quanto que o nosso governo fez nesses últimos 5 meses de mandato, mas entregou coisa demais e avançou em coisa demais. Mas eu sinto que na rua, na base, as pessoas ainda não estão sabendo que o Lula conseguiu voltar com o Bolsa Família, mínimo de R$ 600. As famílias estão recebendo, em média, R$ 674. Sancionou o piso da enfermagem, fez uma recomposição orçamentária no Ministério da Saúde de mais de R$ 6 bilhões para garantir o pagamento do piso da enfermagem. Lula voltou com o programa Mais Médicos, que está levando médico para o interior do país, para cidades pequenas, para as periferias.
Lula conseguiu abaixar o preço da gasolina, do diesel, do bujão de gás, do álcool, do etanol. É só ir no posto de gasolina que vai ver. Então tem coisa demais nesse governo acontecendo. E acho que a gente tem conseguido comunicar pouco, ainda falta. A nossa militância precisa se educar também, Mauro. Receber um conteúdo informativo, legal, curte, comenta, compartilha, passa para frente. Não é fazer também dos grupos de WhatsApp uma grande caixa de spam que você fica Uhum. só compartilhando notícia loucamente. Mas são conteúdos estratégicos, notícias importantes do dia. E é mandar para pessoas da sua família, do seu bairro, do seu serviço, para ajudar esse conteúdo a chegar em mais gente. Viu uma notícia que é fake news? Desmente a fake news. No grupo de WhatsApp, para a pessoa, orienta o que está acontecendo, né? Dandara, olha o Cleudson aqui. Dandara é um foguete mineiro. Uberlândia, Minas Gerais e todo o Triângulo Mineiro sente-se orgulhoso de sua atuação no Congresso. Dandara, queria uma análise tua agora sobre este momento vivido no Congresso Nacional, em que Lira se comporta, Arthur Lira se comporta como um primeiro-ministro, né, dificuldades grandes no relacionamento com Lira, o governo uma relação meio de morde e assopra com ele. Ele agora talvez se fragilize em função dessas denúncias todas em relação ao kit, à fraude, ao escândalo dos kits de robótica, que envolvem exatamente Alagoas e pessoas políticos e gente da equipe de Lira, né? Há outros escândalos em curso, uma guerra grande na Calheiros. Agora, a relação com ele é uma relação complexa. Hoje, Lula vai estar com ele de novo, né? Como é que está o status dessa relação? Há quem diga que não tem o que fazer. Lira, de fato, comanda o Congresso Nacional. Então, o negócio é sentar com ele, fazer acordo e operar junto com ele. Há outra visão de que não é bem assim, de que é preciso ter confrontos pontuais com Lira, que talvez o governo tenha se precipitado em apoiar Lira para presidente da Câmara sem qualquer negociação prévia. Renan fala que ter mandado ter feito a PEC da transição foi uma precipitação. Se tivesse feito uma medida provisória, seria votação apenas por maioria simples, não teria que ter caído no colo do Lira. Como é que você vê essa relação complexa com Lira e o Centrão? E para onde vai o Centrão? Em geral, as votações são determinantes na Câmara. Acho, Mauro, que nós precisamos investir em formar um bloco da base do governo Lula. Eu disse isso, inclusive, no começo do ano. Alguns setores no PT achavam que não era necessário, que a gente podia ficar só com a nossa federação. Mas os partidos que estão hoje em ministério precisam se comportar no Congresso Nacional como base do governo Lula. E a gente sem precisar de intermediários nessa relação. O PSD tem ministério, precisa se comportar como base do governo Lula. União Brasil tem 3 ministérios, precisa votar e agir como base do governo. 3 ministérios. O PSDB, o DEM, outros setores, o PP, eu até entendo, porque não estão dentro do governo, não estão com ministérios, né, publicamente às vezes, mas os partidos que estão com a gente no governo, na estrutura do governo, precisam se comportar como base. Para mim, essa é a primeira coisa. E acho que Lula tem que entrar nesse sentido para trazer esses partidos e ter um freio de arrumação. Lá em casa era assim, viu, Mauro? Minha avó falava uma vez. Na segunda, você já podia esperar, não tinha terceira, não. Uhum. Eu acho que tem que dar o recado. Está em ministério, não está entregando voto, como é que vai sustentar o ministério? Como é que vai continuar? Então, acho que Lula tinha que entrar nisso também, reforçando a importância de se votar. Essa é uma mudança no cenário, né? Lula aparentemente está, de fato, entrando na articulação política do governo, né? Depois do susto com a MP da Esplanada, ele está entrando na semana retrasada. Eu dei aqui um furo
dizendo que ele vai começar a reunir com as bancadas dos diferentes partidos, separando Câmara e Senado, lá no Alvorada, nas noites de terça e quarta. O Rogério Corrêa disse aqui que já foi avisado que a primeira vai ser exatamente com a bancada do PT, para ele tomar pé da situação, né? Ele tomar pé da situação. Isso mesmo. É algo, inclusive, que os deputados mais antigos falam que nos primeiros governos Lula ele fazia muito, né? Ele mesmo reunia com os partidos, com as lideranças, ele fazia encontros por estado, encontros por bancadas, por blocos, e que esse ano, pelo desafio que é também reconstruir o governo, é recolocar uma agenda de desenvolvimento nacional, colocar o Brasil de novo no cenário internacional, olha para quantos países o Lula teve que ir nesse começo de governo, eu percebo que não foi possível. Mas não foi possível não porque ele tenha ignorado a importância, acho que ele priorizou articulações que vão garantir, inclusive, a sobrevivência do governo. Em cada Sim. viagem que ele foi, você sabe, foi acordos de bilhões de reais, que vão nos ajudar muito nesse momento da história do Brasil, né? Então, eu percebo que agora há, de fato, interesse. Ele já disse que vai voltar a reunir com a bancada, disse que vai ter um encontro com a bancada do PT, vai ter encontro com a bancada da base. Então, estou empolgada com isso. Perfeito. Acho que dá para sentir, vocês parlamentares, a insuficiência dessa articulação política do governo. Eu sinto muitas vezes que a bancada do PT parece um pouco desorientada, né? Não sei se também a dinâmica no interior da Câmara dos Deputados e Deputadas está sendo uma dinâmica de poucas reuniões, pouca conversa, pouca articulação na esquerda em geral e na bancada do PT em particular, e aí tem uma exigência que o Pelé do time entre em campo, né? Que é o Lula. Acho, Mauro, que nós estamos atuando em muitas frentes. E falta ainda uma estratégia que unifique uma ação comum e conjunta. Se você acompanhar, por exemplo, as comissões da casa, nós estamos lá em todas as comissões, todos os dias. Se você acompanhar a CPI do MST, a CPMI do 8 de janeiro, nós estamos lá, em todas aquelas articulações. No plenário, capengadamente, como você disse, ainda estamos. Mesmo que fala 10 de lá e 1 de cá, estamos. Então, eu percebo que nós estamos pulverizados, fazendo Uhum. ações, cada um no seu nicho de atuação, cada um na sua raia de prioridade, mas que falta ainda uma estratégia que unifique a atuação da bancada, sabe? E que aponte para frente. Não, nós temos que construir para cá, fazer aqui, para ali. Vamos atacar esse tema agora, nossa narrativa vai ser essa, a disputa que nós vamos fazer para dentro e para fora vai ser essa, a ação importante do governo essa semana é essa. Então todo mundo tem que subir na tribuna para falar isso, 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 isso. Você percebe Uhum. que quando eles sobem na tribuna, eles batem durante 3, 4 horas num único assunto, Uhum. disputando uma narrativa, né? E ficam ali 3, 4 horas num único assunto. Isso eu acho que ainda falta para a nossa bancada. Nós Uhum. temos tentado reunir sempre a coordenação da bancada, os membros da bancada, reuniões para dar informes, compartilhar coisas, como é que está no interior das articulações, né, informações importantes. Tem tentado reunir para debater um pouco mais a agenda, a opinião do PT, a opinião da bancada, mas acho que uma ação mais centrada de para onde vamos e como vamos ainda nos falta. Perfeito. Eu tenho sentido isso aqui, né? A gente tem convivido aqui em Brasília, acompanhando o Congresso, essa dificuldade de articulação e de ação unificada da bancada do PT. Lá no Senado, Dandara, para encerrar, vou te liberar, que eu sei que está com a agenda, você já correndo aqui em Brasília. Olha aqui, o Edgar Pitino diz o seguinte: ó, essa articulação que a Dandara está dizendo que falta é a mesma coordenação que sinto falta nas redes sociais do campo progressista. É um fenômeno que atravessa, né, a esquerda nesse momento, não é pontual aqui e ali, né, Edgar e Dandara. O Senado está começando a analisar a PEC,
desculpa, o arcabouço fiscal. O relator vai ser o senador Omar Aziz e está sinalizando a possibilidade de tirar tanto educação quanto saúde dos limites do novo teto, dos limites do arcabouço fiscal. O ritmo no Senado vai ser outro, a Câmara foi meio atropelando, né? Foi um negócio assim, não teve nem tempo realmente de grandes debates, meio que atropelou a dinâmica ali. Está sendo uma característica da Câmara, né? Esses atropelos. Do Senado tentam, pelo menos, um processo um pouco mais reflexivo. Não conseguiram com a MP da Esplanada, o Lira colocou o Senado numa situação constrangedora, causou irritação lá, porque só tinha um dia, né, para o Senado apreciar e votar, mas em relação ao arcabouço vai ficar lá para 2021. Você acha que se o Senado aprovar a retirada da educação e saúde do arcabouço, tem chance da Câmara referendar? Acho que tem. Acho que a gente precisa construir marcos, parâmetros, critérios. Foi isso que o Cajado disse a todo momento que ele não tinha para justificar, por exemplo, a excepcionalidade do Fundeb. O Fundo da Educação Básica não está dentro do arcabouço. Ele dizia que não tinha critério. Se no Senado conseguir construir esses critérios, acho que nós construímos um ambiente favorável na Câmara, porque foi isso que nos faltou. E é fundamental essa movimentação do Senado, Mauro, porque eu acho que nós precisamos de fato fazer aquilo que Lula sempre diz: educação não é gasto, educação é investimento. O mundo pode estar acabando aqui fora. A inflação pode estar uma loucura, o desemprego pode estar, entendeu? Mas merenda escolar não pode faltar. Uhum. O salário do professor não pode deixar de pagar. Isso Não aí. precisa realmente excepcionalizar, e vai ser muito importante. Lutamos muito na Câmara para excepcionalizar, em especial o Fundeb. Lutamos muito, muito, muito. E foi algo que, inclusive, unificou as bancadas da educação em torno dessa articulação. No Uhum. dia de votar o arcabouço, nós fizemos 5 reuniões, só da bancada da educação da Câmara dos Deputados. Você está na comissão, né, de educação da Câmara. Na comissão de educação. E impressionante, assim, do novo ao PT, ao PSOL, todo mundo apoiando a excepcionalização do Fundeb. Uhum. E aí? Não conseguimos, né? Porque o relator disse isso. Não tem critério. Não tem critério para excepcionar o Fundeb. Precisamos de criar critérios. Por isso Ou que eu seja, acho se que o no Senado Senado, aprovar, vocês vêm num segundo momento na Câmara para no tentar. segundo momento de articulação, estamos nessa. Perfeito, Estamos acreditando muito nisso. perfeito, legal. Tá bom. Dandara, vereadora em Uberlândia, com uma votação consagradora para a Câmara das Deputadas e Deputados. Será que nós vamos ver Dandara prefeita de Uberlândia ou ela vem para o Senado ou para governadora? Como é que vai ser essa trajetória? A tua ideia neste momento é sempre, como diz outro, como dizia um mineiro lá, Magalhães Pinto, política é como nuvem, né? Cada hora que você olha está do jeito diferente. Neste momento, você cogita uma candidatura à prefeitura em Uberlândia no ano que vem ou pretende continuar na Câmara? Eu estou muito feliz sendo deputada, sabe, Mauro? Sei o tanto que nós lutamos para chegar até aqui, mas também não posso abandonar a nossa cidade. Nós estamos tentando construir candidaturas alternativas. Uberlândia precisa, né, de ter quadros, lideranças, construindo e articulando uma outra forma de se fazer política e de se pensar a cidade. Então, Uberlândia é minha prioridade. Perfeito, legal. Será que ano que vem teremos candidata, deputada Dandara liderando a eleição em Uberlândia, apoiando uma candidatura do PT, ou vai ser ela mesma candidata? Vamos esperar para ver como vai ser a evolução da jornada política no Brasil e em Uberlândia esse tempo todo. Dandara, muito obrigado, boa celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, boas conversas em Brasília hoje. A gente se encontra aqui de novo logo mais. Abração, parabéns. Obrigada por tudo, obrigada pelo espaço, pela força. É sempre muito bom vir aqui. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijão.